Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, eu estou aqui como sempre para falar tudo sobre o Coringão e hoje trago uma notícia importante e preocupante. Negociações podem tirar do Corinthians o nosso jogador que eu considero mais importante do elenco. Viu? Falo já sobre isso, fique com a gente, mas antes disso, por gentileza, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente aqui o que você acha dessa notícia, ative o sininho para você receber a notificação, porque isso ajuda demais a construir o nosso trabalho por aqui. Aqui tem muita informação, muita opinião, tudo que acontece com o Coringão a gente traz aqui para você, beleza? Então fique com a gente. Pessoal, é o seguinte, o Corinthians recebeu hoje uma proposta do Sporting pelo Roger Guedes. O Sporting estaria disposto a pagar 8 milhões de euros pelo Roger Guedes, o que corresponde a aproximadamente 40 milhões de reais. O Roger Guedes tem um contrato longo com o Corinthians até o final de 2025. Porém, tem uma questão aí. O Roger Guedes, ele tem o passe vinculado dele ao Corinthians apenas em 40%. Ou seja, se o Corinthians vender o Roger Guedes por 8 milhões de euros, que significa 40 milhões de reais, vai ficar apenas com 40% disso, menos da metade. Né? E aí são dois problemas, né? O problema esportivo e o problema financeiro. Se vocês consultarem os meus vídeos anteriores, vocês vão ver que eu sempre faço uma defesa muito grande do Roger Guedes. Ele foi muito criticado, né, de um tempo para cá. Nos últimos jogos ele até deu uma recuperada no prestígio pelas boas atuações, pelos gols que retornaram, mas o Roger Guedes sempre tem sido um pouco criticado e eu sempre faço a defesa dele. Eu acho ele um excelente jogador. Primeiramente porque é muito difícil você ter um jogador, encontrar jogador hoje em dia com faro de gol. O Roger Guedes fede a gol. Então sempre que ele tem a oportunidade, ele coloca para dentro e foi o que ele fez no jogo, por exemplo, agora na semifinal contra o Fluminense, no finalzinho. O Roger Guedes pede a bola o jogo todo, não treme diante do adversário, diante de jogos importantes, se irrita, se incomoda quando o time não vai bem. Então ele é um jogador de personalidade e pode ter alguma deficiência tática, às vezes esquece um pouco ali de cobrir o setor dele defensivamente, mas é um jogador que não desiste de forma alguma, se entrega, briga pela bola, não corre da bola em momentos importantes como alguns jogadores correm, certo? E é um jogador que demonstra muita vontade, muita personalidade e faz muitos gols. É um jogador tecnicamente acima da média e eu acho que é um jogador que desde que foi contratado mais entrega em desempenho pra gente. Foi o nosso artilheiro ano passado, mesmo não jogando o ano inteiro, e esse ano também é artilheiro do Corinthians. Então um jogador assim é muito importante, né? Então eu acho que o Corinthians precisa resistir a essa pressão do esporte. Claro que é o sonho dos jogadores, né, irem jogar na Europa, nos grandes centros, mas eu acho que o Corinthians precisa resistir à pressão. Primeiro, convencendo o Roger Guedes de que o Corinthians é maior que o Sporting, porque o Corinthians é um time muito maior que o Sporting, muito mais tradicional, muito mais forte, com muito mais história. Então o Corinthians não perde nada para o Sporting em tradição, pelo contrário, ganha, né? E eu acho que o Corinthians também tem uma outra carta na manga que é muito importante. O Corinthians fez muitas vendas esse ano e já bateu a meta estabelecida para arrecadar grana em vendas, né? Principalmente com a venda do João Vitor. A venda do João Vitor fez com que o Corinthians ultrapassasse os 100 milhões de reais em venda de jogadores, que era a meta. Né? E aí o Corinthians está mais tranquilo em relação ao seu orçamento, ou seja, não existe uma urgência, né, na venda do Roger Guedes ou de qualquer outro jogador. Então eu acho que o Corinthians precisa endurecer muito, principalmente porque a gente precisa do Roger Guedes para esse segundo jogo da semifinal,
para uma provável final que a gente vá contra o Flamengo ou contra o São Paulo, muito provavelmente o Flamengo, então a gente vai precisar de força máxima. E para o restante da temporada, né, que a gente precisa brigar no Campeonato Brasileiro até o final do ano para ficar ali nas melhores colocações, para poder se colocar no mínimo dentro da fase de grupos da Libertadores. Então eu acho que o Roger Guedes é um jogador fundamental, tecnicamente sobra, é um desses jogadores consagrados que é jovem. O Corinthians tem muitos jogadores acima de 30 anos, com 33, 34, 35. Roger Guedes é um jogador que consegue estar mais presente nas partidas, porque tem muito vigor físico, e é um jogador que eu considero diferenciado muito importante, e acho que inclusive a maior parte das críticas em relação a ele são injustas. Jogador de jogo grande, cara, a gente tem que valorizar isso. E eu acho que o Corinthians não pode dar mole nessa negociação. Precisa manter o jogador, custe o que custar, porque pra gente não é vantagem nenhuma perder ele agora. Beleza? Então, pessoal, vamos aguardar os próximos capítulos dessa história, mas acredito que tudo indica que ele permanecerá. Só que vai depender também do nível do assédio do esporte, né, das propostas e tudo. Por enquanto, eu acho que ele fica. O que é noticiado é que a diretoria vai bancar a permanência dele e a gente espera que isso realmente aconteça. É muito importante para a gente nesse momento. Beleza? Fiel, muito obrigado. Fique com a gente, se inscreva no canal, beleza? Tamo aí, vai Corinthians!